peculato impróprio. Peculato impróprio ou peculato furto. Peculato impróprio ou peculato furto, que é o parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. A pena é a mesma, tá? Aqui, o funcionário público, ele não tem a posse do bem, ele não tem a posse do dinheiro, do valor ou do bem imóvel, em suma, ele não tem a posse do bem. Mas ele subtrai o bem ou concorre para que um terceiro subtraia o bem, valendo-se das facilidades que a função lhe proporciona. Então vamos lá. O funcionário público aqui, anotem, então o sujeito ativo é o funcionário público que não tem a posse do bem. É diferente do peculato apropriação e do peculato desvio. Peculato apropriação e peculato desvio, o funcionário tem a posse do bem. Tem a posse. Aqui não, no peculato furto ou peculato impróprio, o funcionário público não tem a posse do bem. Ok? E ele então, o que ele faz? São dois verbos, ele subtrai ou concorre para a subtração. Então, subtrai é quando ele mesmo pratica a subtração. Ele, o próprio funcionário, subtrai bens públicos ou bens particulares que estão sob a custódia da administração pública. Ele mesmo subtrai o bem. Ou então o segundo verbo, ele concorre para a subtração. Concorre, ele facilita a subtração de um terceiro. Concorre, seria isso, ele vai induzir, instigar ou auxiliar um terceiro a subtrair. Então são dois núcleos. Primeiro, subtrair, quando ele mesmo subtrai o bem. E o segundo núcleo, concorrer para a subtração, quando o funcionário induz, instiga ou auxilia um terceiro a subtrair. Então, por exemplo, funcionário público leva um amigo na repartição pública, leva um amigo ladrão lá na repartição pública, ele leva um amigo ladrão lá na repartição pública, e ele fica distraindo os outros funcionários, para esse amigo ladrão subtrair bens. Ele distraiu para o amigo ladrão subtrair bens. Ok? Muito bem. Este funcionário público vai responder por peculato furto. Não é furto, ele vai responder por peculato furto. E este amigo ladrão que estava em conluio também peculato furto. Ninguém vai responder por furto aqui. Os dois vão responder por peculato furto. Ok? O funcionário público, aqui neste exemplo, ele é autor ou partícipe do peculato furto? Ele é autor também, é autor do peculato furto, porque o peculato furto tem dois verbos, subtrair e concorrer. Concorrer é verbo aqui, então ele realizou o verbo, ele concorreu, então ele é autor. Quem realiza verbo é autor, ele não é partícipe. Em regra, quem concorre para o crime é partícipe. Em regra, quem concorre para o crime é partícipe, mas aqui no peculato, o concorrer é verbo, por isso que ele não é partícipe. O funcionário público é autor do peculato, junto com o funcionário, né? Junto com o particular. O funcionário público é coautor, na verdade, né? Junto com o particular, ok? Então, são dois verbos, subtrair ou concorrer para a subtração, ok? Imaginemos o seguinte, uma questão agora aqui. O funcionário público, ele está sabendo que hoje à noite, ele escutou num bar lá, ele estava tomando uma pinguinha no bar, e ele escutou uma conversa de uma pessoa que ele nem conhecia, um ladrão. O ladrão dizendo, ó, eu vou assaltar vou entrar na repartição pública hoje à noite. Eu vou lá naquela repartição pública para cometer uns furtos lá. E o funcionário escutou. Ele nem conhecia o ladrão. E nem conversou com o ladrão no bar. Mas para sacanear a administração pública, o que ele fez? Ele deixou a porta aberta. De propósito. O ladrão vai lá, vou ajudar esse ladrão. Deixou a porta aberta. E o ladrão foi lá, encontrou as facilidades e cometeu os furtos. Ok? Muito bem. O funcionário público responde por qual crime aqui? Ele não tinha conluio nenhum com o ladrão. Qual crime ele responde? Resposta: peculato furto. O funcionário público responde por peculato furto, isto é, peculato impróprio, porque ele concorreu para a subtração. Ele concorreu dolosamente para a subtração. Ok? E o ladrão? O ladrão vai responder por furto,
porque ele não estava aliado, vamos dizer assim, com o funcionário, ele não sabia dessa ajuda do funcionário, então ele vai responder por furto. Se os dois estivessem em conluio, daí o ladrão também seria peculato furto, se ele estivesse em conluio, tá? Mas ele não estava em conluio, então o ladrão vai responder por furto. Agora o funcionário público que facilitou, ele vai responder por peculato furto, ok? Porque ele concorreu, ele tinha consciência, tá? Ele concorreu para a subtração. Então, para que o funcionário público, eu quero dizer o seguinte, para o funcionário público responder por peculato furto, ele não precisa estar em conluio com o ladrão. Ele não precisa estar em conluio com o ladrão. Basta ele concorrer dolosamente ciente que vai ter ali uma subtração. Ok? Muito bem. Uma outra questão. Funcionário público, de madrugada, ele entrou na repartição pública pelo telhado. De madrugada ele foi até a repartição pública e entrou pelo telhado e subtraiu bens. Qual o crime que ele pratica? Resposta: furto. Furto. Daí não é peculato furto, é furto. Por quê? O peculato furto só se caracteriza quando a função pública facilitar a subtração. É importante esse detalhe, o peculato furto só se caracteriza quando a função pública facilitar a subtração. E no caso a função pública não facilitou nada, o funcionário entrou pelo telhado de madrugada. Agora, funcionário foi de madrugada lá na repartição pública, mas ele tinha a chave da repartição pública. Então ele entrou lá e subtraiu bens. Daí é peculato furto. Porque a função pública facilitou a subtração. Ok? Eu vou ainda fazer mais algumas questõezinhas importantes aí. Vamos lá. Questão. Investigador de polícia subtrai carro apreendido no pátio da delegacia. Então, na delegacia tem carros apreendidos lá, que estão lá. Investigador subtraiu, aproveitando das facilidades que o cargo lhe proporciona, aproveitando das facilidades, o livre acesso e tal, subtraiu o carro apreendido no pátio da delegacia. Qual crime praticou este investigador? Furto ou peculato furto? Resposta: peculato furto. Peculato furto. Malversação aí, né, que é um peculato de bem particular. Porque era um bem particular que estava sob a guarda da administração pública. Lembram disso? Na aula passada eu falei, é possível peculato de bem particular, se o bem estiver sob a guarda, da administração pública, sob a guarda da lei, se o bem estiver apreendido. Se o bem estiver apreendido, como no caso, subtraiu um veículo que estava no pátio da delegacia. Isso é peculato furto. Ok? Outro exemplo. Funcionário do Correio, ele subtrai dinheiro que estava dentro de uma das cartas. Aí abriu o envelope e pegou o dinheiro. Bom, é um bem particular, mas que estava sob a guarda da administração pública. Peculato furto. O funcionário do Correio viu uma carta lá com dinheiro, colocou na luz, é dinheiro mesmo, abriu, pegou. Bom, é um bem particular? Estava sob a guarda da administração? Sim, estava lá no Correio. Então, peculato é também peculato furto, não é furto, é peculato furto. Ok? Outro exemplo, o gerente da Caixa Econômica Federal desvia dinheiro de uma conta corrente para outra conta corrente dele mesmo, ou de um parente, de um amigo. Também peculato furto. O dinheiro ali bem particular, que é dinheiro do correntista, mas que estava sob a guarda da administração pública. A Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. Então estava sob a guarda da administração pública. Então isso é peculato também. Ele subtraiu um bem particular, né? Subtraiu um bem particular que estava sob a guarda da administração pública. Então, gerente da Caixa Econômica Federal que desvia o dinheiro, pega o dinheiro do correntista e subtrai o dinheiro desse correntista, subtrai jogando para outra conta, ou jogando uma conta dele, ou conta da mulher, de um outro parente, amigo. Ok? Vamos lá.
Uma outra questão. Policial rodoviário, você está andando com o seu carro, ok? Na rodovia, daí o guarda, policial rodoviário, mandou você parar, ok? Você parou. Daí ele diz, abre o porta-mala. Daí você apertou o botãozinho lá, o porta-mala abriu. O guarda deu uma olhadinha no porta-mala e pegou um bem que estava lá. E aí? Você foi parado pelo guarda rodoviário, ele abre o porta-mala. Você abriu, tinha um bem lá, ele pegou. Então, guarda rodoviária que subtrai bens do porta-mala do carro. Guarda rodoviária que subtrai bens do porta-mala do carro. Qual crime que é? Bom, é um bem particular, ok? Ok. Esse bem estava sob a guarda da administração pública? Resposta, não, porque não estava apreendido. Não estava apreendido, não estava sob a guarda, então o crime é furto. Seria diferente se tivesse apreendido esse dinheiro e ele foi lá e pegou. Mas não estava apreendido, então foi um bem particular que não estava sob a guarda da administração. Então o crime é furto. Daí não é peculato. Ok? Mais duas questões só. A gente encerra essa aula. Investigador de polícia está investigando uma casa aí, entrou numa casa aí com ordem judicial, ele está lá investigando uma casa. Ok? Ele abriu uma gaveta lá. Abriu uma gaveta e pegou um dinheiro. Que crime é esse? É furto ou peculato furto? Bom, é um bem particular, ok? Esse bem particular estava sob a guarda da administração pública? Resposta, não, porque não estava apreendido. Ele abriu a gaveta e já foi pegando. Então é furto. Não é peculato furto, é furto. Ok? É diferente, vamos lá, tem um dinheiro apreendido lá na delegacia. Tem um dinheiro apreendido, guardado lá na delegacia. Ok? E o investigador entra lá na sala onde está esse dinheiro e subtrai esse dinheiro. Daí é peculato furto. Porque é um bem particular que estava sob a guarda, estava apreendido. Então daí é um peculato furto. Ok? Então cuidado. Quando envolve bem particular, para ser peculato, o bem particular deve estar sob a guarda ou custódia da administração pública. Bem particular que esteja sob a guarda ou custódia da administração pública. Se quem se apoderar desse dinheiro é o funcionário que tem a guarda, se é o funcionário que tem a guarda, é peculato apropriação. Ok? Se é o funcionário que tem a guarda, o peculato apropriação ou peculato desvio, se ele desviar. Agora, se é o funcionário que não tem a guarda, mas a função facilitou, mas ele não tinha posse, mas a função facilitou, daí é peculato furto. Ok?